Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. E a nossa trilha sonora de hoje vai com um compositor francês, Charlie Camille de Saint-Saëns, ou Charles Camille de Saint-Saëns. 1835 a 1921, estaremos escutando dele duas sinfonias, a Opus 32 e a 123, respectivamente em Dó menor e Fá maior. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre a apropriação do território que viria a ser o do Brasil, né? Nosso território como ele é hoje, como foi feita essa apropriação pelos portugueses. Na verdade, é a continuação da aula passada, e na aula de hoje veremos a importância que as incursões território adentro dos jesuítas, vindo bem para o sul e bastante a oeste, teve na formação do nosso território sul e oeste. Veremos a importância que as bandeiras e as entradas tiveram na formação de todos os nossos limites e fronteiras oeste e noroeste. E veremos isso procurando dar importância, né, ao espaço geográfico ali, valendo-nos de mapas para tanto. Antes, vamos dar uma retomada na aula passada. Na aula passada, então, a gente via Martim Afonso de Souza, 1500 a 1564, e o início da colonização propriamente dita. Na verdade, Afonso de Souza, enviado pela coroa portuguesa para estabelecer o modelo colonizatório que iria ser utilizado se a coroa portuguesa aqui encontrasse metais preciosos e pedras, o modelo teria sido outro. Como não foi o caso, nós vimos isso, optaram então pelas capitanias hereditárias. Vimos que esse modelo não deu certo, né? Praticamente todas faliram. Em termos de capitanias hereditárias, praticamente ali na Bahia, a que deu certo foi a do Caramuru, né? O Diego Álvares Correia, né? 1475 a 1557, mas Caramuru era um náufrago português que aqui veio parar, né? Tendo se tornado amigo dos índios tupinambás e do chefe Taparicá, e tendo inclusive recebido a filha do chefe, né, o Taparicá, a Paraguaçu, como esposa. Então ele tinha uma boa relação com os índios, por isso que foi preservado. E depois as capitanias que também prosperaram foi a de Pernambuco, São Vicente e Porto Seguro. Mas as que deram certo mesmo em virtude ali de um início, né, com o pau-brasil e depois com a cana-de-açúcar, as que deram certo mesmo foram as de São Vicente e Pernambuco. Mas como esse modelo então fracassou, a coroa portuguesa então administrativamente toma a decisão de formar governos gerais, né? O primeiro governo geral, então, nós vimos na aula passada Tomé de Souza, 1513 1579, tendo sido nosso governante geral aí por 4 anos, e junto com este administrador e militar, enfim, chega também a importante figura do padre Manuel da Nóbrega, tá? Chega com ele em 1549, tendo nascido em 1517, esse importante padre que falece aqui no Brasil, né? E que ajuda muito também na nossa colonização e, portanto, na sedimentação territorial. Vimos também um fracasso que foi o governo geral, o segundo governo geral, né? Ainda em Salvador, Bahia, né? Do Duarte da Costa, a relação péssima com os índios e as reiteradas reclamações do bispo de então, o Sardinha, que quando foi chamado para prestar contas, naufragou e veio a ser devorado pelos índios.
Vimos também que com Duarte da Costa não foi um total e completo fracasso, em virtude da chegada de outro importantíssimo personagem da nossa história, o padre José de Anchieta, 1534, vindo a falecer aqui no Brasil em 1597. Também trabalhou muito junto com o padre Manuel da Nóbrega, o importante José de Anchieta, nosso primeiro literato, famoso por seus sermões e também pela boa relação com os povos originários aqui, os nossos povos autóctones, as nossas nações primevas. Vimos também então a nova reorganização desses governos gerais, com Mendes Sá, que viveu de 1500 a 1572, tendo sido governador-geral de 1558 a 1572. Esse que não era propriamente um militar, mas que conseguiu, com suas ações, por que não dizer geopolíticas, expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Isso foi a última aula e vamos então à aula de hoje. O Brasil, então, que nós tínhamos era isso, tá? O que está na tela aí: cana-de-açúcar, nessa coloração aqui avermelhada, aqui no Nordeste, né? Natal, Filipeia e Olinda, tá? Onde é Pernambuco aqui, por isso que essa capitania, enfim, ela prospera, né? Depois mais ao sul aqui a capital, Salvador, Bahia, que já tinha um pouco de pecuária aqui em azul, tá? Espero que esteja dando para ver o cursor do mouse ali, né? Depois São Jorge dos Ilhéus, Santa Cruz e Porto Seguro. Mais ao sul ainda Nossa Senhora da Vitória, Espírito Santo. São Sebastião do Rio de Janeiro, que viria a ser o Rio de Janeiro, aqui na Baía de Guanabara. E Santos, São Vicente, também outro importante povoado aqui. Todos voltados à monocultura, né? Uma cultura, aquilo que é plantado, né? Monocultura da cana-de-açúcar. E mais ao sul, quase nada, a ilha de Cananéia, né? Que é onde depois veio a ser também o estado de São Paulo, né? E vocês vejam que aqui está passando o Tratado de Tordesilhas e onde é a altura da ilha do Desterro, onde eu estou com o mouse aqui, bem aqui, ó. Depois veio a ser a ilha do Desterro, em seguida já colonizada, que é hoje a ilha de Florianópolis. Vocês vejam então que o Rio Grande do Sul, ó, ele não pertencia a Portugal, sendo separado pelo meridiano de Tordesilhas e tendo ficado então a oeste e, portanto, pertencente à Espanha, e tudo que era a leste pertencente à coroa portuguesa. Então o Brasil era isso aí, ó, esses minúsculos pontos. Até o século XVI, praticamente ele todo, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570 e assim, né? Assim se segue. Mas isso então começa a ter então uma mudança. Só em termos de curiosidade, né? O Brasil ele troca 8 vezes de nome. Claro que aqui já era, do ponto de vista da coroa portuguesa, do ponto de vista estratégico militar português, o Brasil já era Brasil para eles, né? Não com esse nome, como eu disse, troca 8 vezes de nome, né? Para os índios, né? Perdão pela gafe, né? Eu sempre digo, mas isso é tão forte que a gente acaba usando o termo. Nós não devemos usar o termo índio, porque Colombo, Pedro Álvares Cabral, todos esses homens que aqui chegaram, Mendes Sá, Tomé de Souza, eles sabiam que não estavam chegando nas Índias, né? E sim numa nova terra. Então, para os povos originários daqui, esse território todo chamava-se Pindorama. Com a chegada dos portugueses em 1500, eles chamam de Ilha de Veracruz. Ao perceber que isso não era um conjunto de ilhas menores e maiores, mas sim um continente enorme, gigantesco, eles dão o nome no ano seguinte de Terra Nova. Em seguida o Brasil troca de nome de novo, passando a ser chamado de Terra dos Papagaios, ainda no mesmo ano de 1501. Passando para a Terra de Veracruz em 1503, Terra de Santa Cruz, ainda no mesmo ano, Terra Santa Cruz do Brasil em 1505, e aí a última troca de nome, Terra do Brasil,
1505, e em seguida passa a ser chamado então de Brasil somente a partir de 1527. E claro, só para aproveitar o ensejo, porque Brasil, né, em virtude dessa árvore que inicialmente deu a alavanca, por assim dizer, econômica do nosso território, né? Essa árvore de médio porte, o pau-brasil, uma árvore, como vamos ver na sequência, bastante abundante na época na Mata Atlântica. Por que Brasil? Porque pau-brasil? Porque quando ela tem o seu tronco ferido, né, o seu caule machucado, enfim, ela então deixa correr uma seiva bastante avermelhada, né? O que dá a ideia de brasa. No português de Portugal, então, né, o braseiro, o Brasil, no português de Portugal, o Brasil, né, a brasa. Agora a gente entende um pouco melhor os portugueses e o seu interesse por esse pigmento, por essa tintura, se nós fazemos assim mentalmente uma viagem até a Europa de então e imaginemos como eram as cores que eles tinham. Eles dispunham das cores da natureza, né? O verde da vegetação, o céu azul, e praticamente era isso. As roupas deles não eram tão coloridas como as nossas, né? Imaginemos, nós vivemos numa sociedade que amplamente tem acesso ao petróleo, né? O petróleo que permite que nós tenhamos uma sociedade colorida, né? Amplamente colorida, diversificada. Então, por isso que nós não entendemos muito bem esse interesse, esse fascínio pelo pau-brasil. Eles tinham uma sociedade mais monocromática, né? Uma cor só, né? Se nós pegássemos o que eles tinham em termos de roupas, né? O couro do boi, e que cor tem o couro do boi tratado simplesmente in natura, né? É aquela cor amarronzada, né? E a própria, conforme for o tratamento que se dá, a própria cor do pelo do animal, né? E a lã, o linho. Então, por isso o interesse deles em tecidos vindos da Índia, né? Do Oriente, que até nesse primeiro momento de Brasil, né, século XVI, era o principal interesse deles, né? O pau-brasil ele vai crescendo em interesse paulatinamente, né? Devagar, lentamente. Mas então por isso que então o vermelho passa a ser a cor da nobreza, né? Porque então ele permite o tingimento das roupas, né? E a sociedade deles deixava de ser tão sem graça, por assim dizer, né? Aí nós temos os troncos de pau-brasil, dá para vermos que é uma árvore de médio, não chega a ser de grande porte, mas para pequeno porte também não serve, né? Essa aí é uma foto retirada de raríssimas empresas que têm autorização para utilizar isso como pigmentos para as indústrias têxteis, né, naturais, né. Nós temos aí um exemplo de uma modelo, né, com uma roupa da Flávia Aranha, tá aí a paulista Flávia Aranha, famosa, né, praticamente ela que cunhou a marca de mesmo nome, né, Flávia Aranha, famosa por usar pigmentos naturais e também texturas, enfim, fios, né, materiais também naturais, né. Aí está a Flávia Aranha com destaque, né, com a panela dela ali fazendo, tingindo um tecido, né. Então a importância do pau-brasil na moda, né, europeia de então. O vermelho, a cor da realeza. Só para aproveitar o ensejo, né, o pau-brasil, então aqui, né, praticamente todo o nosso litoral era a grande floresta com 150 milhões de hectares, chamada de Mata Atlântica. Claro que a Mata Atlântica não é só isso, a Mata Atlântica é composta de várias outras florestas, né, semideciduais, ombrófila mista, ombrófila densa, mas não é o caso, isso é um assunto mais para o ensino médio. Estamos aqui sempre contextualizando, né, é bom deixar não só escrito lá no canal, mas também o professor falar que essa é uma aula pensada para um 7º ano, né, do ensino fundamental, ok? Então a nossa Mata Atlântica era nesta mata que estava então em abundância o pau-brasil. Então, com o passar do tempo, esse mapa vai até 2014,
A Mata Atlântica, ela então dispunha apenas de 12,5% do seu tamanho original. Apenas 19 milhões de hectares. E isso é um problema ambiental seríssimo, porque o mapa da esquerda aqui, como era antes, e o mapa da direita de vocês aqui, como é atualmente, ele faz com que tenhamos vários problemas nessas áreas litorâneas. Problemas no ciclo hidrológico, né? Problemas na regularização da chuva e no abastecimento dos mananciais, que depois vão suprir até mesmo as grandes cidades. Problemas no estabelecimento do controle climático, né? Menos produção de oxigênio e menos sequestro de carbono. Problemas na proteção das bacias hidrográficas, o assoreamento de rios, em virtude da proteção do solo que se perde, o solo assoria, né? O solo se desbarranca, se desagrega e vai assoreando os corpos d'água. E problemas também no habitat e espécies tanto animais quanto vegetais, porque com o corte, né, com o desmatamento dessa vegetação, o habitat dos animais se perde e com isso vem a extinção. E sabemos que extinção é para sempre. Repita-se ao extremo. Esse então era o Brasil de então. Vai entrar aí na tela o meridiano de Tordesilhas. Notem que aqui está bem ao sul a Ilha do Desterro, que hoje é Florianópolis. Portanto, todo o estado do Rio Grande do Sul ficava a oeste, pertencente então à Espanha. Esse era o Brasil, tá? Tratado de Tordesilhas. Esses pouquíssimos pontos aí, tá? Agora vamos então começar a entender como, por exemplo, os jesuítas auxiliaram nesse processo de empurrar o nosso território cada vez mais para o oeste, tá? Para tanto, vou me valer do seguinte mapa. Nós temos aqui um mapa intitulado Escravidão Vermelha. Nesse interessante mapa retirado do site lá do Atlas virtual, né, e interativo da Fundação Getúlio Vargas, é muito interessante porque aqui nós temos, na verdade, todos esses povos originários que ocupavam essas áreas que eu estou aqui dando realce, né? Na verdade, o nosso limite oeste, desde o litoral aqui, até o oeste, como eu estou salientando, ele só foi ampliado por causa justamente da busca de mão de obra, né? Buscar índios para o apresamento, para a escravidão. Então esse mapa mostra bem como todo o litoral foi sendo paulatinamente, né, lentamente consolidado através da destruição desses povos autóctones. Toda a porção aqui que faz parte dos importantes tributários do Rio Amazonas, tá? Toda essa região aqui, eu só estou dando destaque para ficar bem claro, né? Toda essa área foi sendo então conquistada às custas da escravização dos índios, e com isso nós tivemos a formação do território. Vejam, tá? Então esse mapa intitulado Escravidão Vermelha, ele mostra na verdade qual era o fluxo, né? Ou ainda qual era o sentido que era onde era buscado a mão de obra para, por exemplo, a cana-de-açúcar. Então, né, a mão de obra era trazida desde o sudoeste até São Paulo, né, praticamente todo o litoral, né, então buscava
em partes mais do interior do território, povos para serem trazidos como escravos, e também da parte da mata, da densa floresta amazônica, a partir do rio Amazonas. Então nós temos aí um dos motivos, né, pelos quais o nosso litoral, desculpa de novo, litoral, além do nosso litoral, os nossos limites tenham sido ampliados para o oeste. Outro mapa interessante, importante, que eu gostaria de mostrar é esse aqui, dos jesuítas. Aqui. Vamos a ele. Esse mapa mostra-nos as missões jesuíticas, tá? E aonde elas estavam. Então, aqui tinha por vocação, vamos dizer assim, fazer a catequização dos índios de matriz guarani. Ocupava essa imensa área que eu estou grifando em amarelo. E notem, ela já está, então, para além do Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas ele passa aqui, ó. Aqui que passa o Tratado de Tordesilhas. Então, a penetração dos índios jesuítas que se deu nesse sentido, né, sudoeste e sul, ela acabou por favorecer com que o nosso limite fosse também expandido para o sudoeste e para o sul. Porque o que começa a acontecer? Os homens em busca de mão de obra, vindos desde São Paulo aqui, eles vão passar a buscar esses índios nesse sentido. Então, eles vão invadir as missões que estavam fixadas para catequizar os índios chiquitos, aqui. Eles vão invadir essa que eu já grifei em amarelo, dos índios guaranis. As bandeiras desses homens também vão invadir as dos índios Guairá, aqui, mais a oeste, até a Bolívia. E vão invadir também as dos índios Itatim, aqui. Então, todas essas missões que eu circulei, elas vão ser destruídas graças às bandeiras que tomam esse caminho justamente também sudoeste e sul, tá? As bandeiras eram excursões militares e civis financiadas pelos próprios civis. Não havia o dinheiro ou ainda o investimento da coroa portuguesa. Essas as bandeiras. E as entradas já foram também excursões militares com o financiamento do governo, da coroa portuguesa. Se bem que essa distinção, né, entre entradas e bandeiras, né, entradas militares oficiais do governo e as bandeiras, por assim dizer, extraoficiais dos civis, pagas por eles mesmos, não é bem assim tão rígida, né? Tanto é que o governo chegou a contratar uma das bandeiras justamente para destruir o Quilombo dos Palmares, né? Então, mas grosso modo as entradas eram
financiadas pelo governo e tinham assim o objetivo mais de reconhecimento e aprofundamento da colonização propriamente dita, enquanto as bandeiras tinham esse objetivo de aprisionar os índios, fazê-los escravos e, quiçá, se conseguissem, descobrir então jazidas de minerais, ouro, pedras preciosas e prata. Então nós temos esse mapa, olhando ele agora, nós entendemos como, depois nós vamos ver mais detalhes ainda, né? Eu quero destacar algumas das bandeiras, né? Nós vemos como o nosso limite do nosso território ele se amplia no sentido sul e oeste, tá? Então, com os índios, com os jesuítas, né? Os catequizadores dos povos originários aí, tá? Depois nós vamos ver, vou voltar a esse mapa aqui. Vamos retornar nele depois. Eu dizia que eu ia dar destaque para as bandeiras. Eu quero dar destaque para 3 bandeiras só, tá? Existiram muitas outras, né? Mas eu quero dar destaque para a do Manuel Preto, que nasceu na segunda metade do século XVI, tendo vivido até 1630. Aí está uma escultura, né, de como teria sido o Manuel Preto, né? Feita pelo Adrian Henri Vital van Emelen, que foi um importante artista plástico, enfim, escultor, né? Ele está em destaque ali, tá? O Henri Vital van Emelen, tá? Então ali Manuel Preto sendo retratado pelo Adrian. Esse foi um escultor carioca. Mas fato é que Manuel Preto, junto com Belchior Dias Carneiro, do qual não se tem representação alguma, eles são os primeiros a proceder com as suas bandeiras. O Belchior Dias Carneiro já havia iniciado esse movimento de procurar riquezas no interior do território desde 1598, passando por 1590, mas os dois juntos em 1603, é que iniciam esse movimento mais amplo, saindo com muitos homens para atacar as missões e fazer os índios de lá escravos. Atacar as missões para esses homens era fácil, porque os índios que estavam ali estavam desarmados e já havia sido iniciado o processo de catequização. Então os índios já estavam começando a se aculturarem, né? A perder, já vamos dizer assim, aquela sua cultura original. Então para esses homens foi fácil, né? Do ponto de vista de encontrar ou não resistência. Então Manuel Preto, Belchior Dias Carneiro, eu gostaria de destacar também o velho, né? O famoso Raposo Tavares, que é responsável por uma das mais longas, em termos territoriais, né, bandeiras, né? O Raposo Tavares e o Pedro Teixeira. Eu quero destacar essas 3 bandeiras, então. Aqui está o mapa, nós vamos ver então, tá, que o Manuel Preto ele vai agir mais aqui para o sul, em busca desses índios. O Raposo Tavares ele vai fazer todo esse caminho aqui que nós vamos depois dar destaque, e o Teixeira vai nesse sentido aqui, adentrando o rio Amazonas. Vamos olhar um pouquinho mais com detalhe isso aí que nos interessa. Vamos abrir o mapinha para trabalharmos aqui, tá? Vamos começar aqui com o... Vamos ver com que eu começo. Deixa eu ver. Vamos começar com o Pedro Teixeira, ok? Vamos começar com o Pedro Teixeira aqui. Pedro Teixeira. O Pedro Teixeira ele é responsável por ter adentrado no território brasileiro de um modo, vamos dizer assim, adentrado de modo muito profundo no território brasileiro. Ele vem aqui de onde é Belém,
Pará, e ele faz esse movimento aqui, ó, em direção ao oeste, utilizando-se, para tanto, do rio Amazonas e percorrendo mais de 10.000 quilômetros e vai até onde é hoje a cidade de Quito, no Peru, tendo depois retornado com milhares de índios escravizados. O fato é que, à medida que esse homem foi passando pelo território, ele foi então fundando povoados, pequenas aldeias e até mesmo fortificações. E ele ajuda então a fazer com que esse nosso limite aqui, ó, noroeste, iniciasse a ser traçado, tá? Graças ao Pedro Teixeira, com essa bandeira em busca de ele foi um dos primeiros, né? Isso aí foi em 1637, 1640. Ele é pelo menos o terceiro grande bandeirante, vamos dizer assim, né? Que faz esse movimento aí, que ajuda na ampliação do nosso território tal como ele é hoje. Outro que eu gostaria de destacar é o Raposo Tavares, né? O velho. Vamos a Raposo Tavares. Ele fez uma verdadeira epopeia, né? O Raposo Tavares, ele parte também de onde hoje é São Paulo. Ele aproveita-se do rio Paraná, aqui, né? Do rio Mamoré, Madeira, até mesmo do rio Amazonas, porque ele faz essa curva aqui, ó. Eu vou fazer o caminho aqui ladeando o do Teixeira, né? Mas ele passa por cima do caminho do Teixeira aqui, tá? E vai até Gurupá, onde é a foz do rio Amazonas. E com isso, notem, com esse caminho feito pelo Raposo Tavares, pelo velho, né? Vulgo o velho, a partir aqui do rio Paraná, praticamente é feito o traçado, o novo traçado, pelo menos, dessa nossa porção territorial oeste, toda ela fora do Tratado de Tordesilhas. Lembremos, né, que o Tratado de Tordesilhas, ele passava, grosso modo, aqui. Na verdade, um pouco mais a oeste, deixando parte do litoral catarinense como pertencente a Portugal. Então vocês vejam que eles já, com as bandeiras, eles transgrediram o Tratado de Tordesilhas. Eles cruzaram esse meridiano de Tordesilhas, vindo a ampliar em mais de 50%, em mais da metade, o território que era então brasileiro. E o outro que eu gostaria de destacar, então, mais na porção norte, o outro praticamente toda a porção oeste, e o Manuel Preto, o primeiro, 1600, na verdade desde 1606 até 1630, vindo nesse sentido aqui, ó, e praticamente destruindo todas as missões espanholas, né, jesuíticas que se encontravam aqui. Bandeiras mais curtas, mas não menos sangrentas. Essa do Raposo Tavares, que faz essa curva para o nordeste aqui, adentrando o vale do rio Amazonas, indo até a sua foz, ela saiu com mais de 1.900 índios, flecheiros, e 190 a 200 combatentes portugueses, né, todos eles em busca então de riquezas e de aprisionar os
índios, tendo chegado ao seu destino com apenas 56 homens. Tamanha foi a mortandade, né, e o número de batalhas pelas quais eles passaram com os povos que iam encontrando no meio do caminho, né. Do mesmo modo, Manuel Preto também participou de sangrentas batalhas de apresamento dos índios. Então nós temos aí, olhando agora, o Brasil já se desenhando tal como ele é hoje, graças a essas bandeiras. Então isso é muito importante, do ponto de vista do espaço geográfico, né, do território, da formação do nosso território. Então aí já século XVII. Então, do século XVI que eu havia mostrado ali, que o Brasil era só pequenos pontos no litoral, para o século XVII o Brasil já começa então a se ampliar no sentido oeste, no sentido noroeste, no sentido sul, sudoeste, né? Começa a se ampliar. É claro que os índios eles fizeram resistência, né? Como nós podemos ver neste mapa aqui. A coroa espanhola, ela procurou inclusive armar os índios, que até obtiveram algumas vitórias, né? A partir do momento que fizeram resistência à escravidão, eles obteram algumas vitórias. Em 1631 é famosa a de Casapaguaçu em 1631, e foi uma vitória guarani sobre as bandeiras portuguesas. E o do Monte Bororé em 1640 também foi famosa. E aí isso inclusive deu origem às guerras guaraníticas, né? Cuja pior batalha, a mais sangrenta, foi a derrota guarani na Batalha de Caibaté em 1756. Então os índios guaranis, só para contextualizar, eles estavam em várias missões, onde eu estou aqui agora fazendo o grifo mais detidamente aqui, ó. Essa era a região mais imediata, né? Portanto, vamos dizer assim, é o noroeste do estado do Rio Grande do Sul, tá? Aqui estava o Rio Grande do Sul, ó. Então aqui estavam os índios e suas missões e os seus catequizadores, os catequistas jesuítas, tá? Eles conseguem duas importantes batalhas que eu citei, tá? A do Monte Bororé em 1640 aqui, e a de Casapaguaçu em 1631 aqui. Ou seja, eles conseguem barrar, vamos colocar com outra cor aqui, essa bandeira que vem, deixa eu botar aqui, vamos colocar em branco mesmo. Eles conseguem barrar essas bandeiras que vieram nesse sentido aqui, ó. Essas duas bandeiras, num primeiro momento, elas conseguem ser barradas, até por questões também geográficas aqui, tá? Questão ali do relevo, né? Mas fato é que depois as tropas contornam eles nesse sentido aqui, né? E eles sofrem a imensa derrota exatamente aqui, que foi a Batalha de Caibaté, 1756. Então, para a gente ver, né, que nesse contexto de guerras entre portugueses, espanhóis e os índios que estavam então nas missões. Tudo isso, então, nós temos agora nesse contexto de novo, então, a formulação do nosso território, da nossa fronteira sul e oeste, sudoeste. Voltando,
Vamos dar sequência à aula de hoje. Então essas, nós podemos ver que houveram muitas outras bandeiras e entradas. O Brasil, então, ele começa a se desenhar já ali na sua porção oeste, tal como ele é hoje. Nesse mapa aqui nós temos o Brasil de 1621. Tá? O Brasil de 1621 até 1774, há um período em que Portugal cai nas mãos da Espanha. Portugal havia sido dominada pelos espanhóis e, então, administrativamente, o Brasil é separado no estado do Maranhão e Grão-Pará, que passa a ficar subordinado ao estado do Brasil. E a capital também, ela nesse século, aí, na virada do 17, né, para o 18, então a capital deixa de ser Salvador, Bahia, e passa para a cidade do Rio de Janeiro. Então esse é o Brasil de 1621. Veja que, né, as bandeiras e as entradas já em muito haviam empurrado o nosso território para o oeste. E aí nós temos a figura do ilustre Alexandre de Gusmão, o nosso diplomata. Aí nós temos um busto, né, em bronze, do Alexandre de Gusmão, 1695 a 1753. Esse busto elaborado pelo artista, né, pelo escultor Félix Maurice Charpentier, 1858 a 1924. Né? O Félix Maurice, importante artista plástico, importante escultor, tá, do século XIX, XX aí. Esse busto do Alexandre de Gusmão ele está na Mapoteca lá do Itamaraty, em Brasília, né? Do Palácio do Itamaraty, em Brasília. E esse busto foi solicitado, foi comprado, foi encomendado, enfim, pelo Barão do Rio Branco, que entrou aí agora em 1845, 1912. Um homem que nós vamos voltar a falar nele, tá? O Barão do Rio Branco, porque foi outro diplomata brasileiro que em muito ajudou na sedimentação dos nossos limites, né? O norte ali com o Amapá, depois o estado do Tocantins, enfim, o Barão do Rio Branco, a gente vai voltar a falar nele, tá? Esses dois diplomatas então também ajudaram muito, né? O Barão do Rio Branco e o Alexandre de Gusmão na formação do nosso território. Mas vamos a Alexandre de Gusmão. Eu hoje não vou entrar no Brasil pós-independência, né? Nós não vamos passar de 1822 na aula de hoje, tá? Nós vamos ficar ainda com o Brasil ainda colônia, tá? Alexandre de Gusmão, ele é responsável por ter encomendado o mapa que vai entrar na tela aí agora, tá? Esse mapa foi chamado de Mapa dos Confins do Brasil, tá? Onde mostra as terras da coroa de Espanha na América do Sul, né? Na América meridional, portanto meridional sul. Então esse mapa ele vai ajudar a fazer o Brasil que ele é hoje de modo oficial, e isso se dá com o Tratado de Madrid, 1750. Então o Tratado de Madrid ele substitui o Tratado de Tordesilhas. Se nós dermos uma olhada nesse mapa, nós vemos o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui rapidamente, também aproveitando aqui o ensejo, né? Esse mapa ele contém uma linha vermelha que, como nós podemos ver aqui, ó, uma linha vermelha que vai então dizer quais eram as terras nas quais os portugueses já estavam. Eu vou dar destaque porque a linha vermelha quase não é vista. Passa aqui. Vejam. Então, esse mapa, encomendado por Alexandre de Gusmão e utilizado por ele quando das discussões que viriam a formular o Tratado de Madrid,
1750, esse mapa foi importantíssimo, porque esse mapa ele é o que prova, o que demonstra cartograficamente que esses territórios assinalados pela linha vermelha, né, e que coincidem com as bandeiras, com o adentramento dos padres jesuítas, coincide, né, com isso e, portanto, com a utilização do território pelos portugueses. No Tratado de Madrid, 1750, ambas as coroas elas admitem que desobedeceram, né, o Tratado de Tordesilhas, que então deixava de existir, e todo esse território daqui recebia então novos limites e fronteiras. Muito interessante. Voltando aqui, então o Brasil ele passa a ter a seguinte configuração: o Tratado de Tordesilhas então é abandonado, essa linha aqui, ó, esse meridiano de Tordesilhas é abandonado, e toda essa porção amarelinha clara, vamos dizer assim, esse begezinho claro, tá, se amplia até esse marronzinho ou esse begezinho mais escuro. Então o Brasil nesse momento, tá, ele tem uma expansão territorial de mais de 50%, tá, com o Tratado de Madrid, cujo um dos mais importantes atores, né, políticos foi o Gusmão, nosso diplomata. O nosso país segue avançando em termos territoriais. Aqui nós temos então o Brasil do século XVIII, tá? Época ainda do que estava em vigência o Tratado de Madrid. Mas é interessante mostrar com esse mapa que o Brasil ele era dividido administrativamente em 7, né, divisões administrativas, né, do norte para o sul: o Grão-Pará, o Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, que era o maior de todos, né, Rio de Janeiro e São Pedro. É claro que junto com isso vai acontecendo o crescimento populacional brasileiro. O crescimento da nossa população vai aumentando até de certo modo rapidamente. Nós temos aqui 1550, século XVI, 1600, a virada do 16 para o século XVII, 1650, 1700, 1750, 1760 e 1800. Então, a população brasileira passa de 15 mil, né? É claro que aqui a gente está fazendo só a população estimada, não tem como saber ao certo, né? E óbvio, esse gráfico de barras aqui, né, ele está desprezando os povos originais, né? Os povos, as nações autóctones daqui não estão sendo consideradas. Aqui então só os europeus, né, os brasileiros, vamos dizer assim, e os que para cá vieram em busca de melhorias econômicas, né? Então, 15 mil habitantes em 1550, passa para 1.600 habitantes, 100 mil habitantes em 1.600, 170 mil habitantes em 1650, 300 mil habitantes em 1700, 1.300.000 habitantes em 1750, 1.500.000 habitantes em 1760 e o gráfico é até 1800, né? Então até a viradinha ali, virando para o século XIX, 3,3 milhões de habitantes. E junto com nesse nosso gráfico de barras, de colunas, nós temos então os vetores, né, os atrativos econômicos. O açúcar, ou seja, a cana-de-açúcar, como ela aumenta de 1500 até 1600, ó, e depois como ela tem um certo declínio na viradinha para o século XVIII, que é quando são descobertas ali, onde hoje é Minas Gerais, enfim, Ouro Rico, né, as jazidas de ouro. E aí nós já temos aqui então a entrada do ouro e o aumento da exportação do ouro. Com a consequente queda na virada para o século XIX.
Do mesmo modo, a gente pode ver aqui o pau-brasil e as outras drogas do sertão, assim ditas, né? Gengibre, pimenta, a própria castanha do Pará, como elas têm um certo aumento também, né? Paulatino, lento, mas vai aumentando até ali a viradinha do século para o século XIX, né? Até os anos de 1800. Aqui é interessante então também mostrar o seguinte: a nossa expansão territorial, ela também acontece em virtude do gado, da pecuária. Deixa eu mostrar aqui. Principalmente na região Nordeste. Então aqui nós temos o Nordeste. E esse mapa é muito interessante. Nós temos os caminhos que da cana-de-açúcar e também do gado do século XVII, tá? Então, o que nós temos aqui? Cana-de-açúcar, eu vou dar destaque em vermelho mesmo, onde hoje é o estado do Alagoas, Pernambuco, onde hoje é Paraíba, chegando até onde hoje é o Rio Grande do Norte. Tudo isso área de cana-de-açúcar. Claro, onde era a capital até boa parte do século XVIII, né? Virada do 17 para o 18. Aqui é Salvador, Bahia, né? Também a cana-de-açúcar. Então, importante do Nordeste a cana-de-açúcar. E a questão, então, das áreas de fazendas que já começavam também a existir. Então, o gado, principalmente aqui o gado na Bahia, ele começa a ser criado e também começa a cada vez mais ser criado no interior. Então, o gado também, ele colaborou para que os nossos limites fossem sendo ampliados. Nesse caso aqui, isso tudo já era Brasil, então o território ser verdadeiramente ocupado, né, pelos europeus, enfim, e os povos originários terminarem de ser dizimados, como foi o caso, né? Então, por exemplo, um dos grandes criadores, né, latifundiários, enfim, né, ele vem aqui da Bahia, que ele domina toda essa área aqui, né, fazendo com que o seu gado seja transportado utilizando-se os rios, né. Então ele vai usar aqui onde eu estou traçando, ele vai usar aqui o Rio São Francisco para fazer com que o gado vá na direção sul, ser comercializado, né? Ele vai usar aqui parte do São Francisco e vai entrar aqui no Gurjeia, pegando aqui o Parnaíba, né? Aqui ele chega no Parnaíba, aqui, ó, fazendo com que o gado vá até a região portuária. E nós temos também já aqui a presença já de alguns pontos do chamado ouro branco, que é o algodão. Também outro importante boom econômico que o Brasil sofreu quando isso virou moda, né, no país mais rico de então, na Inglaterra. E claro, o gado também, aqui no interior, de onde é Pará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e aqui o estado do Ceará, tudo isso com gado. Então a gente vê agora como a região nordeste brasileira, ela também foi povoada graças ao aprofundamento e o transporte que era feito dos bois, né, do gado. Tanto o gado pernambucano, que era muito importante na época, quanto o gado baiano. Então, é em virtude disso que se dá esse crescimento, então, populacional aqui brasileiro. E para finalizar, então, nós temos aí o mapa
da produção do espaço geográfico em termos de ilhas econômicas, né? Grandes centros econômicos aí. Do século XVI até 1930. Então nós temos aqui a cana-de-açúcar, em toda essa parte que eu já tinha mostrado no mapa anterior, importante localidade de Olinda. Depois nós temos pecuária, como também já tinha mostrado ali, no gado, tá, que faz esse aprofundamento. E os movimentos disso aí também, né, as migrações internas. Depois nós vamos ver com o Rio Branco, né, que vai fazer o estado do Acre. É assunto para depois, né, porque como eu falei, eu só vou até 1822. Vamos falar sobre o período pós-independência. Nós temos aqui, então, a extração de castanha nessas bolinhas roxas. Castanha da floresta amazônica, né? Castanha do Pará, aqui em todo o estado do Amazonas, na floresta amazônica. A borracha, também, nesse ponto. As drogas do sertão, né? O gengibre, as especiarias que nós permitimos, como a pimenta, o próprio guaraná. O café também vai ser um dos bons, né? Um dos grandes ciclos econômicos brasileiros aqui na Bahia, Salvador, aqui onde é Rio de Janeiro, São Paulo e parte do estado do Mato Grosso e Paraná. Café, tabaco e café, né? Essas áreas que eu citei. E nós temos então a formação, entendendo melhor, né, a formação do Brasil como nós temos hoje. Era isso, né, na aula de hoje. Eu espero que com a aula de hoje a gente tenha conseguido visualizar, né, os movimentos que permitiram o Brasil chegar ao estágio atual, né? Então, fazendo uma retomada, a importância que os jesuítas tiveram nesse processo, os padres jesuítas, à medida que foram estabelecendo suas missões. O objetivo deles era outro, né? Era outro tipo de convívio com os índios, outro tipo de formação territorial, que foi então conquistada através de duras e sangrentas batalhas pelas bandeiras dos portugueses, né? A coroa espanhola tentou fazer uma resposta a isso, mas ao fim e ao cabo todas as reduções, né, as missões foram destruídas pelas bandeiras. Então a importância desse adentramento territorial, das próprias entradas e bandeiras, tá? As questões também diplomáticas ali com Bartolomeu de Gusmão, né, e cartográficas, a ampliação, a expansão territorial, o Nordeste com a cana-de-açúcar e depois os outros bons econômicos, né? O ciclo do algodão, o ciclo do café, o ciclo do tabaco e também do gado. Tudo isso foi forjando, moldando o nosso território. Termina aqui então mais um Drops, né? Mais um vídeo para compor a nossa playlist com gotas de geografia, onde falamos sobre a formação do território do estado do Brasil. Até a próxima!